Olá, nessa aula nós vamos falar sobre o futebol americano, esse que tem sua origem a partir do rugby e de uma junção com o futebol tradicional. Então é uma história um pouco mais curta, então quem assistiu o vídeo do rugby vai ter a história completa aí do surgimento do futebol americano, né, por assim dizer. Então o futebol americano tem muitos detalhes, desde suas regras até os seus posicionamentos, suas táticas. Então não vai ser um vídeo muito aprofundado, vamos falar sobre as principais posições, sobre um pouco da história e alguns outros detalhes para poder não estender muito o vídeo. Então, vamos lá. Throws, he's got a completion and a first down. It's Vernon Davis, the Angels one who stays on his feet somehow, and he's going to brace to the end zone and get there. Touchdown, Washington. Down to 3. Jackson has it all day. Looking deep for Hollywood Brown again. He's got it. Brown off to the races, and he stays on his feet. Touchdown. Timeouts, 43 seconds remain. Here comes pressure off the edge. It's Von Belly, gets rid of it downfield. And he did it! He did it! He did it! Kenny Stills! Welcome to the Texans! What drama in New Orleans! Here we go. Clock counting down. Drives it over the middle. They do have the timeout, and it gets into the 40-10 game. 58-yard attempt for the win! Got it! Então, o futebol americano em sua forma atual, ela sofreu muitas modificações, principalmente por conta da história, quem vão ver o desenvolvimento, e ela surge a partir da junção entre o rugby e o futebol tradicional. Então, como que isso se deu? Em 1867 aconteceu um jogo entre Harvard e Yale, né, que eles chamaram de futebol. Então ali estava tendo duas coisas ao mesmo tempo. Era uma equipe jogando ao estilo de rugby, em que tentava atravessar o campo com a bola na mão, e tinha outra equipe tentando atravessar o campo chutando a bola. Ou seja, eram dois jogos em um. E por que isso aconteceu? Porque as regras não eram pré-definidas. Então cada um jogava no seu estilo e era isso. Então para ter uma justiça no resultado dos jogos, eles decidiram fazer os dois estilos separadamente. Então, em um tempo, era o estilo de rugby, que tinha que atravessar o campo com a bola, né, na mão, sair correndo. E no outro tempo era o estilo futebol tradicional, né, que tinha que atravessar o campo com os pés. E isso dava uma igualdade para os dois times para poder tentar chegar a um resultado justo. Então as regras, com o tempo, nesses jogos eles foram se fundindo, já que teve muitas regras, estilos diferentes, não traziam uma padronização para o esporte, então essas regras foram automaticamente sendo absorvidas umas pelas outras, até que se transformou nas regras que a gente tem hoje. E nas regras que a gente tem hoje, você usa tanto os pés quanto as mãos para jogar futebol americano. Diferente do rugby, em que no rugby o jogador só pode defender quem está com a bola, no futebol americano isso pode acontecer com qualquer jogador. Mesmo sem a bola ele pode ser defendido ou receber um tackle. Então isso estava fazendo com que muitos jogadores tivessem colisões com a cabeça, né, cabeça com cabeça. Então em 1905 a gente teve uma série de mortes por conta dessas colisões de cabeça. Para ser mais precisamente, foram 18 mortes. E isso não estava acontecendo só nesse período. Mais para frente, também muitos anos depois, muitos jogadores estavam tendo demência. Então, eles jogavam futebol, quando chegavam nos seus 30 anos, eles estavam ficando dementes e ficavam agressivos com suas famílias, ninguém entendia o porquê. E descobriu-se que isso acontecia por conta das pancadas que aconteciam na região da cabeça, que chacoalhava muito o cérebro, e ele ficava rebatendo na caixa craniana,
e isso dava demência nos atletas, né? Só que isso só vinha aparecer muitos anos depois, quando eles já estavam aposentados. Isso foi representado em um filme um pouco recente, que é chamado Um Homem entre Gigantes, ou em inglês Concussion, né? Isso que faz referência à concussão, né? As pancadas que fazem com que a sua cabeça fique meio doidas, né? Isso acontece muito no boxe, por exemplo, de tanto levar soco na cabeça e os atletas ficavam com demência. Isso porque o ser humano ele não tem proteção contra colisão na cabeça. Indo agora para as regras, vamos falar um pouco sobre o campo de jogo. Então ele é um campo bem grande e a gente consegue ver pelo desenho que tem mais detalhes do que o rugby, né? Tem muito mais linhas ali. Isso porque todo o campo ele é dividido em jardas. A cada 5 jardas você tem uma linha e a cada 10 jardas você tem a marcação com um número. E isso faz com que você consiga contabilizar quantas jardas um ataque conseguiu conquistar em uma jogada. Você tem ali a end zone, então o objetivo é chegar depois dessa linha, nessa área de end zone, com a bola. Então essa bola pode ser com o atleta correndo com a bola na mão, ou pode ser através de um passe em que um jogador recebe e já está dentro da end zone. Então você tem algumas possibilidades de poder infiltrar aquele lugar ali, né? E diferente do que se pensa, não dá para ficar na banheira ali esperando a bola, porque tem mais 11 contra você ali, então eles não vão deixar você ficar ali paradinho esperando a bola. Geralmente essas jogadas acontecem com uma corrida. Tem uma área técnica que é bem grande, isso porque são muitos jogadores, né? Você pode ter mais de 50 jogadores em um jogo. Claro que são 11 no seu time em campo, mas o resto estão todos do lado de fora, cada um com a sua especialidade, preparado para a hora que precisar. E a trave, que é chamada de Y, essa que se a bola entrar ali também vai dar, obviamente, uma quantidade de pontos menor, mas também é uma possibilidade de conseguir pontos. O campo de futebol americano ele tem 120 jardas, que dá mais ou menos 110 metros. É mais ou menos um campo de futebol tradicional. E 53,5 jardas, que é um pouco menos de 50 metros, né, de largura. Aqui nessa imagem a gente consegue ter uma visão, né, de uma comparação de um campo de futebol com um campo de futebol americano. Então ali a gente tem a linha do futebol tradicional, que é quase que o mesmo tamanho do campo de futebol americano, só que a bola ela é bem diferente. Então a gente tem ali uma bola que na verdade ela é bem ovalada, e ela é grande. Para poder arremessar essa bola tem que ter uma boa técnica. E temos a trave, que é um Y, no rugby é um H, porque você tem o espaço para a bola entrar, que são 2 hastes em cima, e embaixo você tem 2 bases, né? Por isso que é um H. No caso da trave do futebol americano, ele só tem uma base que segura as 2 traves em cima, então por isso ele é chamado de Y também. E aquelas bandeirinhas brancas que ficam em cima da trave é para indicar a direção do vento. Então quando você vai chutar uma bola naquela direção, você tem que calcular a direção do vento para poder colocar o efeito necessário para ela não ir para fora. Então o objetivo do futebol americano, a gente já falou mais ou menos, é atravessar o campo, né, e chegar na end zone. Então você só consegue fazer isso conquistando territórios. Por quê? Porque toda vez que a bola cai e algum jogador pega no chão, esse jogo para, tá? Sempre que um jogador cai e pega a bola, esse jogo para. Então ele é um jogo altamente estratégico e você vai conquistando os espaços pouco a pouco. E toda vez que você consegue chegar na end zone, você ganha 6 pontos. O início do jogo ele é um pouco diferente do tradicional, apesar de ser tirado na moeda quem vai começar com a bola. Então a equipe que decidiu não ficar com a bola na moeda vai começar dando o chute inicial, porque assim, quando ele chuta a bola, quem ganhou na moeda ou quem decidiu atacar vai receber essa bola em ataque. Então é o contrário ali, né? Quem perde começa com a bola, vamos dizer assim. E esse momento a gente chama de kickoff. Então, dado o kickoff, né, a gente tem a possibilidade do primeiro ataque,
Então, toda equipe que está com posse de bola tem 4 tentativas para poder ganhar jardas. Pelo menos 10, né? Pelo menos 10 jardas. Então isso é conhecido como primeira descida, segunda descida, terceira descida. E se não conseguir ganhar 10 jardas nessas descidas, a posse de bola vai para outra equipe. O touchdown, como já foi dito, vale 6 pontos. Então nada mais é do que atravessar a linha de gol. Ou, no caso aí do futebol americano, entrar na end zone. E depois que acontece o touchdown, a equipe ela pode escolher entre 2 possibilidades. Chutar para o Y, para poder tentar ganhar mais 1 ponto, ou tentar mais uma infiltração para poder garantir mais 2 pontos. Então, em uma jogada, uma equipe pode conseguir até 8 pontos. E isso, claro, essa decisão vai depender de como está o jogo ali no momento, como é a outra equipe. Se for uma equipe que é muito fácil de infiltrar, obviamente que eles vão escolher a infiltração. Ou se o tempo estiver muito curto, um pouquinho de tempo só para acabar, eles podem escolher o chute. Enfim, isso varia muito de jogo para jogo. Existe uma pontuação secundária, que é o field goal, né, que é o chute no meio de campo. Então você está numa jogada e o kicker resolve chutar. Se ele acertar o Y, ele soma 3 pontos para a equipe. E se ele errar, a equipe adversária tem a posse de bola do mesmo local onde aconteceu o chute. Temos também o safety, uma forma de pontuar na defesa, é a única forma de pontuar na defesa, em que se consegue quando você consegue executar um tackle, né, que é derrubar o rival ou tirar o adversário de campo dentro da própria end zone. Então é a única forma de conseguir ponto quando se está na defesa. Existem algumas formas de se perder a posse de bola. Uma delas é através do fumble, né? Então está ali acontecendo a jogada e ele vai e perde a bola. Então a equipe adversária vem, pega essa bola e tem o controle. E a outra é a interceptação, quando você tem um passe, por exemplo, esse passe sai errado e vai direto na mão do adversário. Se ele conseguir fazer essa interpretação e a bola não cair no chão, o jogo continua dali mesmo. E agora um pouco sobre os equipamentos, né? O rugby, a gente viu que ele só tem uma proteção pequena na cabeça, isso porque a defesa ela só pode acontecer do ombro para baixo. No futebol americano não, você tem proteção na cabeça, no peitoral, na região da lombar e do quadríceps. Isso porque a defesa ela pode acontecer em qualquer parte do corpo. E essa proteção é necessária porque, pela história do futebol americano, de muitas lesões e muitos problemas neurológicos, essa proteção é imprescindível para evitar futuros problemas. Sobre as posições, cada time tem 11 em campo e muitos jogadores do lado de fora. Então temos um total aí de 53 atletas, cada um com uma posição específica. Então nesse vídeo não vai dar para falar sobre todas as posições, então a gente vai falar só sobre algumas de uma forma bem rápida. Então, na imagem que a gente pode ver aí, as posições são quarterback, running back, wide receiver, tight end, center, offensive guard, offensive tackle, isso na parte de ataque, e na defesa, defensive tackle, defensive end, outside linebackers, tá escrito errado ali, falta um E, inside linebackers, cornerback e safety. E ainda temos os especialistas, que são os kickers, né, os punters e os long snapper. Então, o quarterback, que é uma das posições mais conhecidas mundialmente, isso porque existem vários filmes sobre futebol americano e todos eles praticamente o quarterback é o centro das atenções. Então, isso faz com que ele tenha uma posição mais respeitada, mas não quer dizer que seja o mais importante, né? Todas as posições ali são importantes, mas o quarterback ele tem uma função de recuo e de passe. Então ele geralmente faz um passe longo, né? Ele também faz os passes curtos, mas os passes longos são especialidades. E ele também deve observar a defesa adversária para tentar encontrar algum ponto fraco. Então as jogadas perpassam pelo olhar desse jogador. Temos os running backs, eles que se alinham normalmente atrás do quarterback.
Então depois que o quarterback passa essa bola, o running back ele sai correndo. Então ele é um jogador de corrida, né? O quarterback ele pode passar essa bola ou para longe ou para esse running back, e o running back ele vai correr como se não houvesse amanhã. Os wide receiver são jogadores que recebem essa bola de longe, então eles têm uma técnica apurada para receber essa bola e conseguem executar um movimento muito rápido de infiltração. Geralmente esse jogador é usado no momento em que você precisa muito ganhar jardas, já que você pode estar lá no terceiro down, por exemplo, esses jogadores vão fazer com que você ganhe jardas mais facilmente. E os linebackers, que eles são os líderes da defesa, e aí você tem o outside e o inside, né? Ou seja, um é fora e o outro é dentro. E geralmente os insides são os que pensam, né? São os cérebros da defesa, que ele ocupa a parte central de campo e comanda os outros jogadores para poder ser uma jogada coordenada. Então a defesa, se for uma defesa descoordenada, a chance de ter um buraco ali, ter uma infiltração é muito grande. Então essas foram só algumas posições, né? Pela lista a gente viu que tem muitos ali, fora os especialistas. Então possivelmente, quem sabe, a gente possa fazer um vídeo especificamente sobre essas posições, tá? Então é isso, gente. Valeu.